Então foi uma brincadeira que a gente fez para esquentando nossa aula. Então eu já tinha isso em mente, e aí no conselho, o representante, a Emily, né, solicitou que tivesse mais aulas síncronas, já era a minha intenção realmente, eu acho que agora é uma parte mais de conscientização do que de conceitos, né, de ambientais. Então, de agora para frente, a gente entra com aulas síncronas. A minha intenção é ser uma é ser uma parte toda sexta-feira no horário da nossa aula. Se vocês quiserem trocar, a gente vê que consegue fazer, mas a instituição coloca para a gente sempre estar numa aula aula síncrona no dia e horário da nossa aula, né? Se vocês quiserem fazer alterações, a gente conversa previamente, mas previamente fica já marcado as sextas-feiras, que é o horário da nossa aula. Bom, falando aí de incêndios e explosões, vocês podem intervir a qualquer momento, tá, gente? Pode colocar aqui no, no chat ou abrir o microfone. Eu até prefiro, às vezes, que abra o microfone e fale, sem problema nenhum. Tá? Quiser abrir a câmera também, a gente pode abrir a câmera, que a gente é melhor olhar para dar aula, né? Mas eu sei que às vezes pesa a conexão, é mais complicado, não vou exigir isso de ninguém, não. Mas eu confesso que é melhor ter uma aula olhando para vocês do que propriamente, né, só falando, falando, falando. Bom, incêndios e explosões. Primeira coisa que a gente tem que ver aqui, um pouquinho da história desse fogo. Quando que esse fogo iniciou, né? Então, primeiro contato já foi desde lá da existência, né? Provavelmente o primeiro veio através de um fenômeno, não chamar de fenômeno da natureza, né? Mas um processo de calor em cima de um elemento ali que tem baixo poder de, de, é, de calorífico, né? Então a gente coloca chama esse fenômeno da natureza, né? Pode ter sido uma descarga elétrica, né? Vulcão, por que não? E outras várias coisas que podem ter acontecido para ter a primeira chama aí, né? Então, passando depois a denominar, conseguindo inclusive obtenção através de processos físicos, né? Que é o velho atrito esquentando, colocando ali numa folha seca, que você consegue, com esse calor, iniciar um processo de fogo. Então, o início do fogo ele era temido. Dá para se imaginar esse processo, né, não sei quantos mil anos atrás, mas com o passar do tempo a gente foi conseguindo dominar ele, né, dominar esse fogo e, e ele ser essencial para a gente hoje, né? Então eu tenho aquecimento, lá atrás iluminação de moradias, ou até hoje em ambientes rurais, tal, você tem é, esse aquecimento aí, né, da moradia, arma de combate, né, as setas de chama. Então eles aprenderam a conseguir a tratar o fogo. Então, devido à sua importância para a segurança e conforto, o fogo foi sempre objeto de estudo, né? Porque às vezes a gente tem históricos aí de cidades pegando fogo, né? Então, como tratar esse fogo? Como controlar esse fogo que está sem controle? Que é o objeto aí da gente estudar. Um cientista francês, né, Lavoisier, descobriu que no século XVIII que o fogo não era algo sobrenatural, né? Diga. Oi?
Quem está falando? Não era comigo, não. Então tá bom. Que porém não era um fenômeno químico. Porém é um fenômeno químico, né? Então Lavoisier chegou a isso aí através de uma experiência. Qual foi a experiência? No recipiente de vidro, colocou uma certa quantidade de mercúrio, né? O único metal existente no estado líquido, e fechou. Em seguida, aqueceu a uma temperatura de 300 graus. Então, analisando o interior do frasco de vidro, Lavoisier observou que no lugar de líquido cinza metálico, havia ali, então, um pó vermelho, um pó vermelho que passava mais do que o líquido original, e descobriu também que o ar existente no recipiente havia diminuído em 1/5. Então, o que aconteceu? Ele aqueceu, entrou num processo de combustão, e aí já vai a primeira dica, né? E aí usou aquele oxigênio, reduziu o oxigênio, porque o processo de combustão exige a presença do oxigênio. Então, utilizando os pequenos insetos, ele observou que o ar que havia sobrado era irrespirável. Então, a gente tem aí 21% de oxigênio no ambiente. Se esse 21% ele cai com o fogo, né, com o processo de combustão, torna esse ar irrespirável, porque você tem um percentual abaixo de 21%. Descobriu também que este ar era capaz de apagar qualquer chama. Então, dessa experiência, chegou à seguinte conclusão. O pó vermelho era o óxido de mercúrio, que era proveniente da combinação do oxigênio com o mercúrio. E a conclusão mais importante foi que o ar atmosférico é constituído de uma mistura de gases e que o gás mais importante, permite viver tal, é o oxigênio. Né? Então, ele chegou a essa conclusão de que o oxigênio fazia parte aí, né, num processo de combustão, e o processo de combustão retirava esse elemento do ar. Então, concluiu também que 4/5 restante era basicamente constituído de nitrogênio, né, que é um gás que não queima, e tinha a propriedade de apagar as chamas. Bom, estudos posteriores, né, demonstraram a porcentagem exata disso, né? Então, hoje a gente tem claramente que na atmosfera a gente tem 21% de oxigênio, a porcentagem na atmosfera de nitrogênio é de 78% e 1% de outros gases, hidrogênio, gás carbônico, ozônio e outros. Então, fogo é uma reação química de oxidação com desprendimento de luz e calor. Essa reação se denomina combustão. E aí aparece o fogo. Tudo bem até aí? Tranquilo? Bom, característica do oxigênio. Então, o oxigênio ele se tornou aí para a gente um balizador, né, desse processo de combustão. Então, a gente descobriu que entre 21% e 16% nós temos chama. Então, aquele fogo mais ardente. Abaixo de 6% até 8%, ele fica aquela brasa. Né? Hoje é terça-feira, não dá para pensar na churrasqueira do final de semana, né? Mas é algo daquele tipo. E de 8% a não ter o oxigênio, não há combustão. Então, se eu estou num ambiente onde ele, né, num ambiente ou num recipiente ali em que eu consiga retirar todo aquele oxigênio ou deixar aquele oxigênio em 8%, eu não consigo acender nada ali dentro. Não há o processo de combustão. Dessa experiência concluiu o seguinte, que para existir fogo, são necessários a presença de 3 elementos. Simplesmente. Eu preciso ter o combustível, o comburente, que é o oxigênio, tá? O comburente é o oxigênio, e o calor. Né? Então, combustível e o comburente estão sempre juntos na natureza. Eu tenho combustível, qualquer coisa é combustível. Um plástico é combustível,
tecido é combustível, papel é combustível. Às vezes a gente pensa no combustível, só aquele combustível de gasolina, aquele combustível líquido, né? Mas tudo é combustível, tudo pega fogo, né? Faltando aí a combustão, a existência é uma condição favorável. Lógico, então se eu tenho, por exemplo, um computador, um celular, ele pega fogo. Se eu botar ele dentro da churrasqueira, ele vai queimar todinho. Mas se eu tiver aqui no ambiente, por mais quente que o ambiente esteja, ele não vai queimar. Não é isso que queima, né? Então essa condição que vai trazer o calor que seria determinante para haver esse fogo. Então, quais são esses elementos necessários à combustão? Então, combustível é todo o corpo capaz de queimar e alimentar o fogo, para efeitos práticos, até 1000 graus Celsius. Então, qualquer combustível que queime, né, qualquer elemento que queime até 1000 graus Celsius, implantado nele ali, ele é um combustível. Então, se a gente falar aqui madeira, papel, algodão, tintas, vernizes, gasolina, diesel, óleos, todos são combustíveis. Comburente é o elemento químico existente na atmosfera, né? Se a gente tem uma atmosfera respirável, existe ali o comburente, que é o oxigênio. Ele alimenta essa reação de oxidação, né? Então é importante que a gente começar a pensar em um controle desse incêndio. O que a gente colocaria como controle, né? O oxigênio pode ser uma delas. E o calor, que é a condição favorável causadora da combustão. Então, o calor é caracterizado pela elevação de temperatura, onde o combustível e o comburente estão presentes. E aí aparece o conceito do triângulo do fogo. Então, para a gente conseguir extinguir um fogo, eu tenho que eliminar um desses 3 elementos. Se eu retirar o comburente, eu acabo, não tenho essa reação, eu acabo com o triângulo do fogo. Se eu retirar o calor, eu também acabo, então eu vou resfriar aquele fogo, tá? E se eu tirar o combustível, eu vou estar também cessando esse triângulo do fogo. Então, sempre que eu retiro um dos 3 elementos do fogo, quando eu retiro um dos 3 elementos do fogo, eu estou conseguindo fazer esse combate. É isso que tem que ficar claro para a gente. Quais são os 3 elementos constituintes do fogo? Isso vocês têm que entender, que é o combustível, comburente e o calor. Que eu retirando qualquer um desses elementos, eu vou poder controlar, na verdade, não controlar, mas extinguir esse incêndio. Ok? Então, vamos dar um exemplo aqui com cada um desses. Vamos aqui pelo calor. Como é que tá pegando fogo? Esse computador tá pegando fogo. Como é que eu vou retirar o calor dele? Resfriando, né? Antigamente eu olhava a atuação do corpo de bombeiro e eu falava, por que não joga, por que tá jogando para o alto essa água, não vai jogar na base do fogo? Porque não adianta, às vezes o incêndio, ele não tem muita chama, ele tem muito calor, ele tem a fumaça que carrega esse calor, e essa fumaça carregando o calor, ele está levando um elemento que é controlado, que tá aqui, tá quente, mas aí ele está levando uns 200 graus nessa fumaça, e aí um elemento lá, um tecido, uma cortina ou coisa assim, começa a incendiar, um sofá começa a incendiar com essa temperatura. Então, para a gente, é importante a gente ir resfriando esse ambiente. Às vezes a parede não está nem pegando fogo. Não é o problema, ele vai jogar naquela parede
para resfriando aquela parede, resfriando aquele ambiente, até ele chegar naquela fonte. Assim se faz o combate. Então, ele vem desde lá de cima, aquecendo, resfriando aquele fogo, deixando esse fogo com temperaturas menores, para essa fumaça que sai dele ser com temperaturas mais baixas também, até ele conseguir extinguir totalmente aquele incêndio. Então, a redução, retirar, né, esse calor é o principal combate, forma de combater o incêndio. Eu posso também retirar o combustível. Pô, tá pegando fogo na cortina ali. Tá pegando fogo na cortina, eu vou arrastar o sofá, tirar perto da cortina. A cortina já tá pegando fogo. Vou tirar o sofá, deixar e vou abrir todo o ambiente para isso circular esse ar, deixar aquela cortina queimar até acabar. Vai ter uma hora que ela vai parar de queimar ou queimar todo aquele combustível. Então, o que eu atuei? Eu atuei por isolamento. Eu estou tirando por completo aqueles elementos daquele ambiente e colocando em locais seguros. Seguro. Eu vi passou algum tempo atrás, né, um vídeo mostrando o ônibus começou numa descida, esquentando muito a roda. Na hora de descer a roda dele, começou a pegar fogo. Aí as pessoas tiraram as malas de dentro do ônibus, não conseguiram apagar aquele fogo que iniciou na roda, já muito perto ali do tanque. Só que tiraram as malas e deixaram ali uma distância relativamente próxima. O ônibus, como eles já esperavam, tanto é que eles tiraram a mala, começou a pegar fogo como um todo. Só que começou também a se espalhar e foi até na mala das pessoas. Então, esse isolamento, ele tem que ser isolamento de forma segura. Ó. Queima isso aí e me deixa essa parte aqui protegida. Quer ver aonde que os bombeiros adotam essa técnica? Na hora de apagar fogo de florestas, por exemplo. Né? Tem uma queimada aí você faz o seguinte: você isola aquilo ali, tira aquela vegetação, retira aquela parte ali. Esse que é o grande desafio, né? Como é que você, às vezes, numa floresta fechada e densa, como é que você vai conseguir fazer isso? Mas a ideia é sempre retirar aquilo ali para o fogo, na hora que ele chegar naquela parte, ali ele está mais brando e perdendo a sua força, não atingir a outra etapa. Né? Então, essa é uma forma de combater esse incêndio através do isolamento. E o combustível? Eu vou... eu falei o contrário aqui, estava falando de você tirar o combustível. E o comburente? Como é que eu faço? Como é que eu elimino aquele oxigênio do ambiente? Se eu eliminar, nem eu vou conseguir respirar. Né? Então, normalmente, isso é feito pontualmente. Aqueles extintores que a gente joga, que nasce aquele pó. A ideia daquele extintor é cair sobre o material e isolar ele do oxigênio. Então, eu vou emplastar aquele elemento, aquele ar-condicionado que está pegando fogo, ou aquele computador, Por isso que extintor a gente utiliza muito na sua parte inicial. Não adianta eu ter essa sala inteira aqui pegando fogo, né? O extintor não vai dar conta, ele não vai ser suficiente. E ele não é o agente extintor mais eficaz para uma sala toda que está pegando fogo. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Então ele vai procurar com aquela espuma, com aquele pó químico, isolar, não deixar criar uma camada. Por isso que às vezes a gente joga um cobertor em cima do que está pegando fogo, né, para ir abafando aquele fogo, para o oxigênio não conseguir penetrar naquela área e o fogo vai perdendo a sua força. O que é importante é a gente conseguir manter isso durante um tempo,
até conseguir resfriar, né? Porque não adianta nada, consegui, apagou a chama, retirei, só que eu já tenho calor ali dentro. Se aquele calor ainda está em condição de favorável para reiniciar o processo de combustão, vai reiniciar. Então, esses cuidados a gente também tem que ter, ok? Um outro conceito que aparece para a gente aí é o tetraedro do fogo. O que seria esse tetraedro do fogo? Assim, um outro conceito, na verdade, é um conceito para chegar a fechar um pouquinho mais esse conceito mais simplório de triângulo do fogo, combustível, comburente, calor. Ele coloca outro item, que é tal da reação em cadeia. Isso é meio que a gente já pensava nisso no triângulo do fogo, né? Mas é uma forma da gente deixar bem claro que não adianta só tá quente e vai pegar fogo. Tem o oxigênio e tem um calor que está insuportável, está muito quente essa sala, isso vai pegar fogo. Isso pode ter os três elementos, mas que tudo isso esteja dentro das condições favoráveis para existir o incêndio. Que essas condições favoráveis elas ocorram e aconteçam em cadeia, né? Que aí aparece a reação em cadeia. Então, a cadeia é a reação formada durante a combustão, propicia a formação de produtos intermediários instáveis, principalmente radicais livres, prontos para combinarem com outros elementos, dando origem a novos radicais livres ou, finalmente, a corpos estáveis. Consequentemente, nas áreas de combustão, sempre teremos presença de radicais livres. Então, esses radicais livres, o que é? Cabe a responsabilidade da transferência da energia necessária à transformação de energia química em calorífica, decompondo as moléculas ainda intactas. Desta maneira, provocam a propagação do fogo numa verdadeira cadeia de reação. Ela vai cada vez ampliando, então eu vou ter reações. Então o fogo começa de uma determinada temperatura e essa reação em cadeia vai ampliando essa temperatura e ela vai queimando tudo. Por isso que quando a gente começou, às vezes começa o fogo numa mesinha de centro, que é de madeira. Ela passa para o sofá, do sofá ela começa a esquentar aquele sofá, começa a ter fumaça no ambiente todo, vai para a cortina vai, essa fumaça vai levando para os outros quartos, vai para a cama e aí consegue queimar uma unidade, um apartamento inteiro, assim como uma casa. Tá? Então, aparece o tetraedro do fogo, então, combustível, comburente, calor e tudo isso em uma reação química. Então, a reação em cadeia é, portanto, um estágio intermediário do processo de combustão. Bom, isso aqui para a gente... Né? Então, entra em a química do fogo, não vou detalhar isso, não vou entrar nesse mérito, que a gente precisa entender que realmente ele existe, né? E através do oxigênio, ele está muito presente nessa combustão, tá? Ele está presente nessa combustão para a gente entender isso aí. Mas depois vocês darem uma olhada e comparar aí com as aulas de química. Bom, a gente já entende agora. Alguma dúvida até agora, gente? Dá um sinalzinho de fumaça aí, de não, sim. Não, sem dúvida. Por enquanto tá de boa. Tá tranquilo? Então tá bom, vamos seguindo. Qualquer coisa é só gritar. Tipos de combustão quanto à velocidade. Bom, eu tenho uma combustão normal. Normal é o quê? Velocidade de combustão dos sólidos combustíveis, como papel, fardo de algodão, troncos de madeira. Eu tenho uma inflamação, né, os conceitos para a gente.
que é a velocidade do combustível líquido inflamável, né? Que é o emanar vapores. É importante a gente destacar, a gente vai detalhar um pouquinho mais na frente, mas os líquidos inflamáveis não é o líquido que queima, e sim o vapor que ele cria. Tanto é que o líquido inflamável, ele não entra por dentro do líquido, não está pegando fogo. Está pegando fogo os gases que eles eliminam, com aquele calor ele vai queimar em superfície, tá? A gente vai chegar lá. Então, é a velocidade de combustão dos líquidos inflamáveis. Uma deflagração, que é a combustão corre em grande velocidade. Explosão, né? Porém, inferior à velocidade de som. Detonação. Vou detonar uma combustão instantânea, com velocidade superior à do som. Então, se eu for pegar aqui cortar uma pedra para fazer uma obra, tal, vou fazer uma detonação. Então, por isso que eu tenho que ter todo aquele controle, né, de região, de afastamento das pessoas, controle disso tudo para eu conseguir fazer uma detonação, um desmonte de rocha, por exemplo, né? Então, eu vou usar algo muito rápido para fazer aquele desmonte de rocha. Tipos de combustão quanto à reação. Reação completa é aquela que queima e produz calor e chama e se processa em ambiente rico em oxigênio. Toda combustão que libera basicamente gás carbônico. Então ele vai queimar por completo. Ele vai queimar até não existir mais nada. Eu sempre tenho um oxigênio ali presente, ele não vai chegar ali a ficar incompleta essa combustão. A reação incompleta é aquela que produz calor, pouca nenhuma chama e processa em ambiente pobre em oxigênio. É toda combustão que libera basicamente o monóxido de carbono. Às vezes a gente pensa aí, terça-feira a gente pode falar de churrasco, não tem problema não, que a gente não está chegando na sexta-feira ainda. Abre ali a churrasqueira para entrar o oxigênio, ou senão a gente pega um ventilador e coloca ali em cima para o carvão pegar fogo. Eu estou jogando uma quantidade grande ali, né? Jogando, não é uma quantidade grande, mas jogando o oxigênio ali para iniciar o processo de combustão. Porque às vezes a churrasqueira está em um ambiente fechado, então aquele oxigênio ele não chega ali com a riqueza que precisaria chegar. Então eu dou aquela para ele pegar por baixo também. Às vezes o carvão por baixo ele não queima, ele só começa a queimar na superfície, embaixo não, porque ele tem alguma coisa isolando a passagem desse oxigênio, aquele ambiente está muito fechado. Então isso aí, nesse caso, pensar também uma sala toda, com vidros fechados, vidros fortes, né, para não ter aquele impacto e tal. A sala começou a pegar fogo. Pegou fogo, eu tenho portas à prova de fogo, está controlado aqui, esse fogo não consegue se alastrar nessa porta. Nas alvenarias, ele suporta ali 2 horas de fogo. As nossas alvenarias, elas suportam 2 horas de fogo, então isso vai ficar fechado, o fogo não vai conseguir transpassar. Esse calor, esse fogo não vai conseguir transpassar para outros ambientes, e esse fogo não consegue receber mais oxigênio. A tendência dele é o quê? E cada vez reduzindo, porque está retirando o oxigênio do ambiente, né? E aquilo ali fica tudo incompleto. Não consegue queimar mais. A ideia é que isso, com o tempo, ela vai perdendo desculpa, o calor. Perdendo esse calor, ele vai... Então, perdendo esse calor, ele vai eliminar o calor e depois volta o oxigênio, e aí tudo vai ficar normal. Isso pode ser perigoso. Isso pode ser perigoso, às vezes você tem um ambiente que está nessa situação, e aí você abre a porta. Quando você abre a porta, vem uma massa muito grande
buscando o oxigênio e causa aí uma explosão. É o Black Draft que a gente vai mostrar para frente. Combustão espontânea é aquela que ocorre, por exemplo, quando a queima de certos vegetais, pela ação de bactérias que fermentam. Então, lá atrás, naquela história do fogo e tal, essa é uma das causas. Às vezes você vai pegar em florestas pegando fogo, é o quê? Um calor muito forte em cima ali de uma folha que está seca, que existe ali bactérias que estão em processo de fermentação, né, pelo calor, pela característica dela, inicia ali uma chama e aquela chama vai se ampliando, né? Então, essas bactérias que fermentam, a fermentação ela produz calor e libera gases que podem incendiar. Alguns materiais entram em combustão sem fonte externa de calor. Outros entram em combustão a temperatura ambiente, como o fósforo branco. Ocorre também a mistura de determinadas substâncias químicas, quando a combinação gera calor e libera gases quantidade suficiente para iniciar a combustão. Por exemplo, a água e o sódio. Né? Em laboratórios de química a gente vê muito isso, né? Mistura no ambiente, ele causa ali uma explosão, coisa assim. E a explosão é a queima de gases ou partículas sólidas em altíssima velocidade, em locais confinados, com grande liberação de energia e deslocamento. Então, tem um tanque de combustível, ele explodiu. O tanque de combustível, ele explodiu. E aí a gente entra com outro item, que são os pontos notáveis da combustão. Então, se eu tiver aqui um ponto de fulgor, que é a menor temperatura em que os vapores de um corpo aquecido se inflamam pela presença de uma chama externa, e ao retirar essa chama, ela se apaga. Então, vou pegar aqui, tem Ia tirar uma foto mais bonita, tá ficando feio pra caramba, gente, olha só. Então, eu tenho aqui, ó, ponto de fulgor, está aquecendo o combustível, tá? Tem uma chama externa também. Então, ponto de fulgor é a temperatura que os vapores de um corpo aquecido se inflamam sem a presença de uma chama externa. E ao retirar essa chama, ela se apaga. Então, eu estou aquecendo, tá? Sem... Peraí, aqui o ponto de fulgor. Estou aquecendo ele, cheguei a uma temperatura e com a presença de uma chama externa, se eu retirei desliguei, por exemplo, isso aqui, ele vai apagar. O ponto de inflamação, de combustão, é a menor temperatura em que os valores de um corpo aquecido se inflamam em contato com uma chama externa. E ao retirar essa chama, o fogo continua. Então, ponto de inflamação, essa menor temperatura. Então, isso está onde? Está escrito aonde? Nos materiais, principalmente nos líquidos combustíveis, tá? Que tem que tem os líquidos combustíveis têm essa característica, né? Porque pode queimar, tem um ponto de fulgor dele, o ponto de inflamação e o ponto de ignição. A gente precisa conhecer essas temperaturas para fazer o controle. Tem combustíveis, né? Tem materiais que não podem ficar expostos ao calor. Então, porque aquela temperatura ali de 30, 40 graus já é o ponto de fulgor daquele elemento. Mas o ponto de fulgor ele vai começar e depois que sai o calor ele vai parar. Sim, mas ele é um processo, ele é só um ponto, né? Então, a partir do momento que eu vou esquentando, ele vai mudando
de características. Então, isso aqui são pontos notáveis aí do que eu tenho nesses combustíveis, né? Principalmente nos combustíveis líquidos, que vem ali as embalagens, né? Ou até alguns combustíveis sólidos com uma característica de baixo poder calorífico, né? Tem ponto de fulgor, ponto de inflamação e ponto de ignição baixos, né? Então, são elementos que a gente precisa ter cuidados. E aí ele já tem lá todo um aparato para segurar esses elementos. Eu não sei se vocês viram sobre a explosão que teve lá, esqueci o nome, gente. Teve lá há pouco tempo. Não é um elemento que pega fogo com uma certa facilidade, né? Mas ele, uma vez aquecido, então aconteceu um incêndio ao lado dele, então a energia então a energia dele de explosão não é o fogo, mas sim da dissipação dele foi muito alta. E é onde aconteceu uma explosão. Mas a origem foi de um incêndio, de um calor. Então, esses são os 3 pontos notáveis. Tá? Então, a ponto de ignição é a menor temperatura em que os vapores de um corpo aquecido se inflamam espontaneamente, sem ocorrência de chama externa. É a combustão espontânea. Vamos mais aqui. Pirólise. Quando a temperatura começa a elevar-se acima do normal. Os corpos combustíveis começam a liberar gases combustíveis, dando origem a um processo químico denominado pirólise, que é a decomposição química pela ação do calor. O efeito, obtenção de produtos cujo ponto de inflamação ou ignição estejam situados abaixo do ponto de inflamação do material. Só para a gente entender esses pontos no material conhecido como a madeira, para a gente conhecer esses pontos notáveis, né? Então, a 100 graus, a madeira começa a perder água. 150 graus, começa a amarelar e aconteceu o processo da pirólise, destilando gases, respectivamente monóxido de carbono, metano, metanol, ácido cético, né? Esses primeiros aqui, né? O monóxido de carbono, metano e metanol são combustíveis. A 160 graus, atinge o ponto de inflamação. Os gases destilados inflamam-se, iniciando a combustão. Então, a 150 graus, a madeira ela não pegou fogo ainda, mas ela já libera gases que são combustíveis. Então, se a gente estiver pensando no que está acontecendo nesse ambiente, se eu tenho uma chama ali ardente, uma chama, né, externa, alguma coisa que está começando a pegar fogo, e aí começa a chegar nessa madeira, ela vai já liberando esses elementos que são altamente combustíveis, isso vai ficar dissipado no ar, né? Algo que está pegando fogo, né, com muito calor, e isso vai se transportando para outros ambientes. Mas a madeira ainda não pegou fogo, né? Queimou a madeira, ficou ruim o processo. Não é ainda. 160 graus, ela atinge o ponto de inflamação. Pegou fogo. Os gases destilados inflamam-se, iniciando a combustão. 230 graus, processo de pirolização e destilação dos gases permanece constante. Ela está liberando esses gases. E 278 graus Celsius, a madeira atinge o ponto de ignição. Então, ela iniciou o processo de combustão, só que aqui 278 graus, ela entrou no ponto de ignição.
Então, a gente está falando de temperaturas relativamente altas. Não vou dizer que para o incêndio essa temperatura é alta. Incêndio a gente consegue não, né? Eles conseguem 1.000 graus no fogo, consegue atingir 1.000 graus, né? O que a gente tem que fazer é diminuir, não deixar ele chegar a altas temperaturas. Bom, iniciou o processo de combustão, a gente tem os produtos da combustão, eu tenho a cinza, partícula sólida que sobra na combustão. Ah, tá pegando fogo ali, o vizinho colocou fogo nos materiais ali e tal, e começa a subir aquela cinza, aquelas fuligens entrar para dentro de casa. Tá tranquilo. Isso a gente não tem que ter preocupação com ela. Carvão, resíduos sólidos da combustão complexa, tendo como elemento predominante o carbono. É o resíduo da combustão de qualquer substância orgânica. Chamas, basicamente constituída por radicais livres, são fragmentos químicos muito ativos que ao combinar formam reação em cadeia, alastrando a chama. Fumaça, constituída basicamente de gás carbônico, monóxido de carbono, vapor d'água, partícula sólida em suspensão, como carvão. Então, eu tenho uma fumaça que ela é preta, né? Eu tenho gás carbônico, monóxido de carbono, eu tenho vapor d'água, a água ela atinge temperatura alta com uma certa facilidade, e água em vapor é o quê? Água quente, né? E partícula sólida em suspensão de carbono. Eu não lembro o que está aqui. Então, a fumaça a gente tem que ter esse cuidado grande. Então, num combate a incêndio, aquilo que eu falei com vocês, eu ficava meio que revoltado, porque não jogava no fogo e sim na fumaça que está sendo gerada, que a fumaça é a grande vilã do incêndio. O fogo ele está sendo queimado aqui e está liberando essa fumaça. O grande problema são a fumaça que ela vai para outros ambientes. Essa fumaça quente vai levar calor para um lugar que tem combustível tem combustível e comburente. Então, fechei o triângulo. Né? Então, só precisava do calor. E aí é um calor alto a fumaça, não é um calor baixo. Então, num processo de extinção por hidrantes, né, ou pelo próprio corpo de bombeiro, ele vai jogar e tentar resfriar essa fumaça. Então, fala aqui, é um ditado popular, onde a fumaça há fogo. Esta frase é analisada mais profundamente dentro da ciência no combate ao fogo. Onde há um determinado tipo de fumaça, há um determinado tipo de combustão. Eu começo a ver aqui, tem um ambiente lá no horizonte, ali, uma fumaça saindo. Eu sei que alguma coisa está pegando fogo. Né? Pode ser controlado, pode ser um restaurante que tem ali uma churrasqueira ou uma pizzaria, alguma coisa que está soltando essa fumaça, ou pode ser uma edificação que está queimando. Tudo depende ali do controle de onde está esse fogo. As estatísticas de incêndio de todo mundo têm mostrado um quadro em que a fumaça aparece cada vez mais como fator principal da perda de vida humana. Então, no incêndio, outros fatores determinantes da situação perigosa. Então, a segurança dos ocupantes da edificação, o calor, as chamas, a diminuição do oxigênio e a fumaça, e essa última, sem dúvida, é a causa dos maiores danos que sejam pela redução da visibilidade. Você começa a não enxergar, principalmente saídas. E aí a gente volta lá atrás, em um caso emblemático também, foi o incêndio da Boate Kiss. Que é o quê? Começou, mas não foi fogo que queimou as pessoas, que matou as pessoas, foi
foi a fumaça. Então, as pessoas começam a correr para um lado para o outro, saída fechada, vou procurar outra saída, aquilo, porque não saíram, porque não conseguiu sair de uma em uma. A fumaça, os gases tóxicos que estão naquela fumaça fazem com que você perca os sentidos e desmaie. E, consequentemente, ela chega aí à morte. Então, a fumaça ela é a grande preocupação nossa nesse ambiente, né? Eu não vou chegar a fazer simplesmente um combate a esse incêndio que esteja com muita fumaça. Não vou tentar ser o herói dessa história, né? Os bombeiros, eles têm máscara, eles têm equipamentos próprios para esse combate, que conseguir entrar nessa fumaça onde ele não vai respirar esse ar e se contaminar. Eu posso, num processo de tentar contribuir, eu perder minha vida. Grande vilã da história, a nossa fumaça, né? Então, ela que vai diminuir aí essas proporções. Então, a queima de... Bom, aqui tem um detalhe um pouquinho maior. Então, a fumaça, o que a gente tem? Toda fumaça tem gases que apresentam uma certa toxicidade. Por exemplo, monóxido de carbono, que é sempre encontrado na fumaça dos incêndios. E esse gás tem sido identificado em algumas autópsias, acima de 40%. O mais comum componente encontrado na fumaça do incêndio são dióxido de carbono, que é um asfixiante simples, monóxido de carbono, asfixiante químico. Então, carbono, dióxido de carbono, todo combustível tem. Monóxido de carbono, todo combustível tem. Óxido de nitrogênio, celuloide poliuretano, é um asfixiante simples, irritante. A gente vai ver lá quando a gente for falar de agentes químicos, que é um gás, que é um irritante. Ele atinge as vias aéreas superiores. A gente fica naquele ambiente, a gente quer sair dele, porque vamos botar um dos gases, muito entre aspas, tá, gente? Muito entre aspas que eu vou falar, mas bonzinhos, né? Por que eu falo que é bonzinho? Porque eu consigo perceber aquilo ali e aí eu saio, aquilo me incomoda. Aquele gás me retira daquele ambiente, tá? Ácido nítrico, asfixiante químico, que vem de lã, seda, plástico. Ácido sulfúrico, de borracha, um asfixiante químico. Fosfógeno, asfixiante simples, vem do PVC. Amônia, é um irritante. Nylon, resina, com formaldeído. Benzeno, asfixiante, vem do poliéster também. Então, esses são os elementos que estão dentro dessa fumaça. Então, coisa boa não tem. Por isso que a gente tem que fazer o quê? Tirar ela do ambiente, sair, correr dela, resfriar essa fumaça. Por isso que o corpo de bombeiro atinge a fumaça e não a chama. Porque é a grande vilã da nossa história. Ela que mata mais gente. Então, enquanto eu controlar essa fumaça, aí sim eu vou controlando a chama, vai ficar mais fácil. Mas essa fumaça ela faz, olha só, propagar o incêndio e ter prejuízos sérios à saúde das pessoas. Então, esse é o meu foco principal. Reduzir isso e conseguir liberar, tirar as pessoas. E aí eu vou tentando salvar a edificação. Tá? Bom, outro produto da combustão, vapor d'água. Então, ela é produzida pela própria decomposição do corpo que queima, proveniente de depósito existente no local. Poça. Eu tenho poças de água, às vezes até a água do combate a um incêndio, ela vai começar a evaporar e formar vapor de água, né? Então, o vapor de água é branco, quente e gasoso.
e mistura normalmente com a nossa amiguinha, que não é nossa amiga, né? Com a nossa, como é que eu falo? Que é a malvada da história. As duas começam a conversar, se dão muito bem e leva algo muito quente com muita porcaria junta. Essa é a característica da nossa fumaça, né, dos incêndios. Que ela vem principalmente, é uma consequência até do processo de extinção desse fogo. Então, por isso que tem que ser muito inteligente esse combate. Esse combate não é só jogar um balde de água em cima do fogo, né? Isso se for muito pequeno, porque se eu for começar a jogar aquela mangueirinha de água para tentar apagar fogo, eu vou só estar levando o quê? Água para dentro, criando poças de água ali dentro para ela esquentar e evaporar, né? Transformar em vapor e se juntar à fumaça. Perceba assim que eu posso, de uma forma, querer ajudar e eu acabo, sem conhecimento técnico, atrapalhando. Por isso que a gente tem que entender como é que funciona esse fogo, esse incêndio, como é que é o comportamento dele para conseguir, de alguma forma, incipiente, tá? Não é nada, não, o prédio de 12 andares está pegando fogo ele todo, Gessi me ensinou, vou lá apagar o fogo. Não é isso. Mas de forma incipiente de conseguir se comportar dentro do fogo, até a questão de desespero, como extinguir, né? E a gente saber esse comportamento aí nosso dentro desse fogo. Riscos dos produtos da combustão. Cinza. Não apresenta nenhum valor significativo, que eu falei. Não alimenta a combustão, nem oferece perigo aos bombeiros, né, do que no trabalho deles. Carvão. Combustível que foi totalmente queimado. E por isso pode causar, que não foi totalmente queimado, desculpa, que ele não foi totalmente queimado, e por isso pode causar uma reignição das chamas. Isso se não for feito que os bombeiros chamam de rescaldo. Você realmente acabou o incêndio, eu vou lá tirar qualquer foco, aí é fogo. Aí é água mesmo, eu vou jogar, vou resfriar aquilo tudo ali para não ter nenhum foco de incêndio. Às vezes eu tenho um foco de incêndio que está lá no fundo, está queimando aqui embaixo. Eu tenho que tirar esse monte de carga aqui para conseguir resfriar essa parte superior, tá? Então isso vem de onde? Isso aí o carvão, ele é perigoso por causa disso. Mas percebam que já é um perigo muito menor. A chama provocam danos no organismo por efeito indireto do calor, né? Queimaduras. Cálculo de queimadura é com percentual do corpo queimado. Eu posso ter uma queimadura muito grande na mão, mas está meu corpo todo só na mão, que é o meu problema, né? Então, foi uma queimadura de grau 4. Vamos botar assim, que a mão está muito queimada. Mas em compensação não tem nada no corpo. Agora, não, eu tenho uma queimadura de grau 1, só que é no corpo inteiro. Esse é o problema. Aí que está a problemática da história. Então, a chama, ela vai ação direta no organismo. É ruim? É péssimo, né? Mas queimaduras são lesões causadas no organismo pelo contato direto do corpo com uma fonte de calor. Me antecipei, né? Então, grau 1 leve, lesão de epiderme, vermelhidão, inchaço e dor, causada pelo sol ou vapores quentes. Aquele vai para a praia ali, né? Passou essa quarentena inteira, né? Chegou, vai todo mundo para a praia, não vou ficar meia hora na praia, vou ficar o dia inteiro, né? Vai estar todo mundo branco igual uma vela, né? E aí é perigoso estar aqui no primeiro grau. Segundo grau, lesões de epiderme e derme, né? Bolhas, dor intensa, vermelhidão, inchaço e desgarramento da pele, causada pela curta exposição ao fogo. E de terceiro grau,
lesão da epiderme, derme, tecido celular subcutâneo e mais. Aí começa a queimar para dentro da pele, causada pela longa exposição da pele ao fogo ou eletricidade. Eletricidade, ele atinge aqui um grau 3 quando queima. Então, o perigo da queimadura não está na profundidade, mas na extensão da área do corpo queimado. Produtos da combustão. Intermação são os fenômenos causados pela exposição indireta do calor. Então, vai ter brotoeja, dor de cabeça, vômito, vertigem, confusão mental, cansaço, câimbras, paralisias. Pode chegar até coma e morte. Os vapores quentes, sendo vapor d'água mais comum, pode causar os mesmos efeitos dos exercidos pela chama ou pelo calor. Só que é vapor, está no ambiente inteiro. Imagina. E a fumaça, mistura de vapores, partículas sólidas em suspensão, aerospersóide, normalmente carvão, né? Gases tóxicos, como CO2, e o monóxido de carbono. Partículas sólidas penetram nas vias respiratórias, causando irritação e dificultando a respiração, podendo ainda em maior concentração causar até asfixia. Isso só fecha aí o que a gente tem falado com cuidado aí máximo com os vapores e fumaça. Não que o contato direto com a chama seja tranquilo. Não, no fogo não tem nada tranquilo. Mas eu tenho mais fumaça e vapor quente do que chama. No incêndio, às vezes, está muito escuro, mas eu tenho pouca chama. Eu não tenho que, vou passar por essa chama. Às vezes eu passo por essa chama, lá na frente não tem nada. Não está tudo queimando ao mesmo tempo. Né? Daí as proteções, eu tenho em prédios, escada à prova de fumaça, que é uma escada onde eu tenho controle de porta corta-fogo em todos os andares, né? E eu tenho janela que faz o quê? Sai qualquer tipo de fumaça que entrar lá, essa fumaça é sugada, pressurizada para sair dessa edificação. Então eu tenho um local ali de segurança. Tem um local de segurança, onde a fumaça não... se entra, ela sai com facilidade, e a porta corta-fogo, essa fumaça não passa. O que a gente não pode deixar, e aí, para vocês que moram em edifícios que tenham a escada, é essas portas abertas. Senão, ela não vai fazer a função dela. Então, em prédios que tem essa escada de emergência, essa porta ela tem que estar fechada. Fechada, que eu falo, não trancada, né? Mas fechada, ponto que eu quiser entrar naquela escada, eu entro e fecho, tá resolvido. Eu estou numa zona protegida. Eu vou conseguir sair daquela edificação sem contato com nenhum desses 3 agentes agressivos. Tranquilo? Tá entendido por aí? Gás carbônico, concentração ao ar respirado, 5% CO2, então eu tenho uma sede de ar, confusão mental, euforia, perda da coordenação motora. Eu estou falando de 5% no ambiente. 7% só vai aumentar esses sintomas. 10% eu já tenho consciência, parada respiratória, roxidão, né, que é cianose, o bicho já está pegando. Já está pegando desde lá de cima, né? Aqui já, né, não tem muito jeito. 15%, convulsões, espasmos circulares, rigidez e morte. Então, é uma baixa concentração no ambiente de um agente agressivo que, se a gente for olhar aqui atrás, deixa eu voltar aqui, só para a gente... Não é que não, acho que estava aquela... Bom, não sei, que estava aqueles agentes agressivos, né? Todos os materiais têm o CO2, né? Então, é a preocupação que a gente tem com esse agente químico.
O monóxido de carbono, gás escuro, altamente tóxico, combina-se com a hemoglobina do sangue, formando as carboxihemoglobinas, né, o nome desse aí, e impedindo que ela cumpra a função normal de levar o oxigênio para os tecidos, uma vez que a hemoglobina tem afinidade 300 vezes maior pelo monóxido de carbono. Sintomas: pessoa sente dor de cabeça, tonteiras, náuseas, vômito, cansaço muscular, principalmente nas pernas. Então, olha só, se é principalmente nas pernas, eu preciso da locomoção para sair daquele ambiente, né? Então, ele sempre se intoxica e falta ali ânimo para afastar do local. A respiração fica irregular, ocorrendo asfixia, coma e morte. Concentração no período de exposição no monóxido de carbono. Ó, se eu tenho 0,02% de 2 a 3 horas, leve dor frontal. Mas aqui no incêndio não tem que preocupar com 2 a 3 horas. Né? Eu tenho, não é 2 ou 3 horas que eu vou ficar. Tem uma relação completa aqui, mas vamos pensar aqui pensar que eu estou lá 5 minutos. 0,32%, 5 a 10 minutos, vertigem, dor de cabeça. Se eu tiver 1,28% de 1 a 3 minutos, morte por intoxicação. 0,64, 30 minutos, também morte por intoxicação. 1 a 2 minutos em 0,64, vertigem, dor de cabeça. Então aqui eu tenho uma série de... Esse aqui 0,08 por 2 horas, então eu estou tentando apagar o fogo, estou aqui, ó, desmaio. Se eu estou 45 minutos ali dentro, vamos botar assim, uma contribuição que eu quero fazer para tentar apagar aquele incêndio, eu não tenho os equipamentos próprios para isso, né? Então vamos pensar aqui, ó, eu posso entrar, ficar 5 minutos lá dentro, né? Já vai me dar uma vertigem e dor de cabeça. Se eu ficar um pouquinho mais, já corro risco de morte. Então, muita atenção na hora de... A gente tem que conhecer esses riscos. Estou falando para ninguém não tentar contribuir de alguma forma, mas você já tem que conhecer esses riscos. Conhecer e saber que se eu for jogar... eu estou na minha casa e a casa do vizinho, né, 2 casas para lá, tá pegando fogo, se eu emendar um monte de mangueirinha ali que a água vai sem pressão nenhuma, isso eu não vou conseguir contribuir significativamente, é melhor não fazer, é melhor não jogar. Ah, vou jogar um balde de água, eu vou criar uma poça enorme. Ah, eu vou lá dentro para conseguir direto ali na fonte jogar a água. Eu tenho um monte de porcaria que pode acontecer comigo. Ah, mas como é que eu vou tentar me proteger de alguma forma, né? Principal, primeira coisa, ligar para o corpo de bombeiro. Ligar para o corpo de bombeiro para ele... É a primeira ação que a gente pode ter num caso desse. Ah, não, mas é minha família que está ali dentro, eu vou entrar para tirar. Beleza, eu vou tentar fazer um filtro natural, com algum pano, para conseguir entrar e sair. Senão eu não consigo entrar, consigo retirar, não consigo retirar, porque eu não consigo sair. Dependendo da complexidade de todo esse processo. Né? Então, esse que eu queria deixar claro para vocês. Vou fechar aqui hoje, que aí quando a gente estiver falando de incêndio, a gente vai falar um pouquinho mais. Hoje foi a ideia de trazer esses produtos dessa combustão, tá? Para a gente já entendendo como pode ser o processo de extinção desse fogo, tá? A diferença de um fogo para um incêndio, né? Então isso aí a gente pode ver na próxima aula. Alguma dúvida, gente? Pessoa deu muito sono, tô dormindo aqui. E aí?
Tudo certo, professor. Tranquilo? Então tá bom, vou parar aqui essa gravação aqui.